Sim, estamos ao vivo no Facebook. Estamos... É o 13º encontro de uma série promovida pela Intercom, pela Cátedra Intercom, intitulada Lives Cátedra Intercom. Deixa eu só voltar aqui. Sim. E hoje, neste 13º encontro, nós vamos receber o grupo de pesquisa Estudos de Televisão e Televisualidades. Essa série que nós estamos promovendo, a cada encontro, nós recebemos um grupo de pesquisa da Intercom que traz convidados para falar sobre um tema que eles escolhem. Então, nós somos os anfitriões destes grupos que realizam seus eventos. E é uma alegria muito grande para nós, da Cátedra Intercom, realizar essa série, que tem a previsão de 19 encontros. O primeiro foi lá no dia 5 de maio, que nós começamos com uma entrevista com o presidente da Intercom, o professor Giovando Ferreira, e vamos até o dia 7 de julho. Então, a 13ª, ainda temos bastante live pela frente. Então, antes da gente fazer a abertura oficial, daqui a 3 minutos, eu queria ouvir um pouquinho o professor Gustavo Fischer, da Unicinos, que é o coordenador do grupo de pesquisa Estudos em Televisão e Televisualidades. Gustavo, fala um pouquinho para nós sobre esse grupo, qual que é a área de pesquisa dele, qual que é a ementa desse grupo, como é que esse grupo funciona. Fala para nós um pouquinho. Nós estamos aqui na sala do Zoom e estamos falando ao vivo pelo perfil da Intercom no Facebook. Então, uma boa noite a todas e todos. Inicialmente, agradecer a Nair e também, em nome aqui do GP, a toda a Intercom, sua diretoria, pela oportunidade de a gente estar promovendo esse debate hoje. O nosso GP, Estudos de Televisão e Televisualidades, né, ele adota esse nome, se não me engano, há cerca de 4 edições. Antes disso, os estudos de televisão e vídeo, e ele está vinculado à divisão temática Comunicação Audiovisual aqui da Intercom, né, na divisão que os GPs atualmente possuem. E nós hoje trabalhamos com a ideia de televisualidade como uma mimetização ou lembrança de aspectos televisuais em outras mídias, suportes e fluxos, assim como o comparecimento e lembrança de lógicas operacionais, estéticas e da linguagem da TV nesses outros dispositivos. Então, compreendendo os estudos de TV como mídia e como televisualidade replicada, no cinema, no vídeo, na internet, dispositivos móveis ou outras materialidades. Então, a gente recebe estudos que têm uma interessante heterogeneia para tratar das questões de produção, circulação e recepção de conteúdos televisivos, né? E com isso a gente discute o atual estágio da técnica e da cultura e seu impacto sobre a televisão, ou, né, sobre uma das suas facetas em particular, né? O GP também trabalha com estudos que revisam teorias e métodos de pesquisa sobre televisão e televisualidades, pensando nessa natureza mais tecnocultural, discursiva, ética e estética dos produtos e conteúdos televisuais. Então, estudos históricos, arqueológicos e memoriais da televisão e sua relação com outras mídias e das audiovisualidades na televisão. Então, a gente consegue ocupar um espaço interessante dentro do espectro de GPs da Intercom, na medida em que está pensando essa TV que começa, ou que continuamente pode ser problematizada nesse né? Entre os meios e também em si mesma, passando por movimentos frequentes de ressignificação, né? E é nesse sentido que o GP tem, então, encontrado cada vez mais o seu lugar dentro da Intercom. Hoje a gente tem também começando a desenvolver alguns projetos de forma mais coletiva. Acredito que esse ponto até vai ser tocado. A ideia de hoje, inclusive, é que os ex-coordenadores, ou alguns dos ex-coordenadores do GP possam falar um pouco sobre os estudos de televisão nessa perspectiva. E nesse sentido, a gente fica muito contente de poder abrir esse espaço
e convida, né, a quem está nos assistindo hoje e que eventualmente ainda não tenha participado do grupo, via algum encontro nacional, que possa então conferir ali a página que cada grupo tem ali na Intercom. Ali tem uma bibliografia básica, também tem mais alguns links para a nossa lista de discussão também. E a gente vem tentando, né, estabelecer uma conversação com os interessados nos estudos de TV, procurando tornar esse espaço do GP um espaço extremamente receptivo a esses novos estudos em televisão, né? E aí a gente fica muito contente de ver aqui a sala do Zoom bem repleta, e já agradece, né, o carinho de todos aí para que a gente possa também conversar com todos os interessados. Então, obrigada, Gustavo. Esse que nós fizemos até agora foi um esquenta para essa live. Então, nós vamos abrir oficialmente esta 13ª live. Eu sou Nair Prata, sou diretora científica da Intercom e uma das organizadoras desta série de lives Cátedra Intercom. Então, abrimos essa 13ª live. Nós começamos no dia 5 de maio, a primeira live foi sobre utopias e distopias. Fizemos uma entrevista com o presidente da Intercom, Giovandro Ferreira, e vamos encerrar lá no dia 7 de julho. As inscrições são feitas antecipadamente para quem quer participar aqui pela sala do Zoom e receber a certificação. Quem participar de 75% dos encontros, ou seja, de 14 lives, recebe a certificação. A certificação não é dada a cada live, mas pelo conjunto de participações nas lives. Fazemos aqui na sala do Zoom e também fazemos a transmissão pelo Facebook, onde você pode estar nos escutando e nos vendo agora. Você pode fazer perguntas, tanto você que participa aqui pelo Zoom, quanto você que participa pelo Facebook. Faça perguntas, participe. Nós vamos ter uma live muito interessante hoje, que é proposta pelo grupo de pesquisa Estudos de Televisão e Televisualidades da Intercom. E o tema de hoje é a pesquisa em televisão, a pesquisa de televisão e televisualidades na Intercom, continuidades, rupturas e perspectivas. Então, você que tem interesse na pesquisa sobre televisão, participe, fique aqui conosco. Esse nosso encontro vai até às 19h30, por volta de 19h30, teremos convidados muito interessantes, pessoas que são expoentes nessa área aí da pesquisa em televisão, que já estão conosco aqui nessa sala, no encontro que será conduzido aí pelo professor Gustavo Fischer, da Unicinos, que é o coordenador deste grupo de pesquisa. O professor vai conduzir esse encontro, vai receber as perguntas, então você já pode deixar as suas perguntas. E por volta aí das 19h30 nós encerramos. E se você quiser depois ver o encontro todo, acompanhar tudo, perdeu por algum motivo, no perfil da Intercom no YouTube, depois, provavelmente na semana que vem, nós vamos colocar a gravação deste encontro lá. A gravação deste encontro de todos os outros fica lá no YouTube. Você pode conferir, usar em sala de aula, usar como material didático, fazer podcast, igual alguns grupos estão fazendo. Então, é um material que pode e deve ser aproveitado. É um material bastante rico e são encontros inéditos que nós estamos promovendo. Então, em nome da Cátedra Intercom, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês que estão aqui conosco na sala do Zoom e nos acompanhando pelo Facebook. E agradecer de forma bem calorosa o grupo de pesquisa de estudos de televisão e televisualidades que propôs esse encontro e está aqui conosco hoje. Então, professor Gustavo, agradecendo a você, eu agradeço a todos os palestrantes que estão aqui conosco hoje e a todo o seu GP que propôs esse encontro e se dispôs a realizar essa live hoje. Muito obrigada, em nome da Intercom, e tenham um bom encontro. Eu vou ficar por aqui acompanhando. Qualquer coisa é só me acionar. Um grande abraço para vocês e um bom encontro. Muito obrigado, Nair. Mais uma vez, reforço meu agradecimento à diretoria científica da Intercom
pela oportunidade de a gente fazer esse bate-papo agora em mais uma das lives que a entidade está promovendo. Então, eu sou Gustavo, estou na coordenação do GP Estudos de Televisão e Televisualidades. Sejam mais uma vez todos e todas muito bem-vindos. Eu quero também apresentar o professor Francisco Machado Filho, do vice-coordenador, que se encontra a algumas telas de distância de mim aqui, e pela parceria também na condução do GP agora, né, no biênio 2020-2021. Enfim, como vocês já sabem, estão aqui em função até dessa temática, nós vamos conversar hoje, então, sobre a pesquisa de televisão e televisualidades na Intercom, continuidades, rupturas e perspectivas, que também vem a ser o título do livro que a gente tem expectativa que vai sair nos próximos meses, e que contém uma coletânea de artigos desenvolvidos ou nos encontros do grupo, ou também vinculados à própria produção daqueles que já coordenaram o grupo, né? Então, uma edição, acho que bem especial, talvez para celebrar um pouco uma trajetória de transformações e de debates muito rica e muito intensa aqui do nosso grupo. Para a gente poder logo escutar e ouvir e ver os nossos colegas pesquisadores, eu vou apresentá-los, vou fazer apenas uma pequena observação inicial. Nós teríamos hoje a presença da professora Ana Silvia Médula, da Unesp. Ela acabou tendo uma dificuldade em função da perda do seu pai no dia de hoje, o falecimento, então, evidentemente, não teve condições de comparecer, mas, enfim, fica também a nossa solidariedade à professora e o agradecimento, porque ela estaria hoje aqui também participando conosco. Eu vou, então, apresentar os nossos 3 colegas pesquisadores, todos foram coordenadores do GP, e vou apresentá-los na ordem pela qual a gente vai fazer a nossa conversa. Cada um deles vai ter entre 15 e 20 minutos para fazer a sua exposição. Enquanto as exposições estiverem acontecendo, é possível já colocar ali no chat, tanto do Zoom quanto do Facebook, perguntas, dúvidas, enfim, observações, que eu vou procurar, então, dar conta aí na sequência, mas depois a gente vai ter também um tempo de fechamento aí para poder receber mais questionamentos. Então, já inicialmente agradecendo aqui, vou apresentar o professor Bruno Souza Leal, que é professor titular do Departamento de Comunicação FAFIC UFMG e pesquisador permanente do PPG-Com UFMG, na linha de pesquisa Textualidades Midiáticas. O professor Bruno coordena, ao lado de Carlos Alberto de Carvalho e Felipe Giacomi, o Núcleo de Estudos de Tramas Comunicacionais, Narrativa e Experiência, tendo integrado o Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT do UFMG e os grupos de pesquisa Poéticas da Experiência e GRIS UFMG. Seus trabalhos compreendem pesquisas sobre o jornalismo, narrativa, homocultura, a historicidade e a televisão. Graduação em Comunicação Social, mestrado e doutorado em Estudos Literários pela Universidade Federal de Minas Gerais e pós-doutorado em Ciência da Comunicação pela Unicinos. Integra a Rede Historicidade dos Processos Comunicacionais. Foi presidente da Associação Brasileira de Estudos da Homocultura entre 2004 e 2006, coordenador do curso de graduação e da especialização em Comunicação UFMG e coordenador do PPG-Com UFMG biênio 2008-2010. Bruno, muito obrigado, tá, pela tua presença, pelo teu aceite. Eu vou seguir aqui apresentando os demais, daí a gente volta para tu iniciar, tá? Professora Suzana Kilpe, possui registro de socióloga, mestrado em História pela PUC do Rio Grande do Sul e doutorado pela Unicinos. É professora do PPG em Ciências da Comunicação e também pesquisadora do CNPq. Tem experiência nas áreas de História e da Comunicação, com ênfase na comunicação, principalmente pesquisando tecnocultura audiovisual, audiovisualidades, televisão, história da arte e das mídias, técnicas estéticas audiovisuais, e coordena um grupo de pesquisa, que eu também integro, audiovisualidades e tecnocultura, comunicação, memória e design, e também anda desenhando muito bem, né, produzindo novas estéticas e formatos por aí. E escreve ficção também, crônicas e contos. Senão a gente não respira, né, Suzana? O Carlos Eduardo Marchione, doutor e mestre em Comunicação e Linguagens pela UTP Curitiba, graduado em Análise de Sistemas da PUC Campinas.
Em função da formação original, suas pesquisas investigam especialmente adaptações culturais e redefinições na experiência em práticas e processos comunicacionais motivados pelo uso das tecnologias. É professor adjunto do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Linguagens, da UTP, coordenador do Grupo de Pesquisa Tecnologias, Experiência, Cultura e Afetos, o TECA, né, do PPG-Com da UTP, e pesquisador do Grupo de Estudos Culturais da FCHS Unesp Franca. Foi coordenador e vice-coordenador do GP, que está debatendo hoje, Estudos de Televisão e Televisualidades, da Intercom. E também é co-organizador, né, junto comigo, do livro, né, do nosso grupo que sai em 2020. Aos três, meu profundo agradecimento, né, pela generosidade do tempo aí de poder estar conosco. E passo de imediato, então, a palavra para o Bruno fazer as suas colocações. Bruno, muito obrigado. Gente, oi a todos, boa noite. É um enorme prazer estar aqui. Curiosamente, eu fui coordenador do GT de televisão e vídeo ainda. Eu imediatamente passei a bola para a Suzana, que, se não me engano, passou a bola para o Carlos. Então, tem uma sucessão de coordenadores aqui, uma sucessão bem linear. É um prazer estar aqui. Eu aceitei com muita alegria o convite, em parte pelo impacto que o GT teve, ou tem, toda vez que eu participo dele, na convivência, na descoberta. Uma das coisas que mais me agrada no GP de televisão e televisualidade é a diversidade que ele traz. Há uma característica da Intercom, que é um congresso muito aberto, muito abrangente, e isso se reflete muito no GP de televisão e televisualidade. Eu, sem a menor dúvida, eu aprendi muito no GT e aprendo muito todas as vezes que eu vou lá, assim, porque você tem um espaço de uma diversidade de abordagens, de perspectivas, de entendimentos sobre a televisão e os fenômenos televisuais que me são muito caros e que eu guardo com muito carinho. Inclusive alguns debates que se desenvolveram ao longo dos encontros da Intercom. Então, é com muito carinho, inclusive, que eu estou aqui agora, porque é um GT que tem uma importância grande, né? Um GP que tem uma importância grande na minha trajetória, e eu acho que na de várias pessoas aqui. O que eu queria trazer são 3 pontos de debate que me parecem importantes, assim. Quando comecei a estudar televisão, e a gente estudava televisão, né, tem um tempo aí, antes da gente estudar televisualidade, assim, eu estudava televisão muito numa lógica textual. Me interessa até hoje uma dimensão textual da televisão, entendendo o texto numa lógica de textualidade, ou seja, numa dimensão semiótica, de articulação de linguagens, uma perspectiva multimodal, em que você tem palavra, imagem, som, vídeo. Me interessava muito como que os programas, os produtos televisuais eram conformados textualmente, que tipo de telespectador aparecia, que combinação de linguagens, que narrativas se desenvolviam. À medida que o tempo foi passando, à medida que eu fui estudando mais, me interessa cada vez mais uma dimensão historicizante. Me interessa ver os fenômenos televisuais, ou audiovisuais, ou teleaudiovisuais, o nome que a gente quiser, de televisionamento, numa perspectiva histórica, em diálogo com o passado, com projetos de futuro. Tem uma dimensão temporal que me é cada vez mais cara. E eu acho que essa dimensão temporal organiza um pouco do que eu vou falar aqui. Porque eu acho que o primeiro ponto que me parece importante que eu acho que é um desafio dos estudos de televisão, é o próprio termo televisão. Né? Para mim, eu acho que tem uma questão delicada isso, porque o termo televisão, que parecia um termo muito tranquilo há 10, 15 anos atrás, ele hoje ele sofre, ou ele vive ricamente de uma desconexão entre significado e referente. Não há um significado único para aquilo que a gente entende hoje como televisão. De um ponto de vista teórico, eu posso até produzir certas restrições, mas do ponto de vista da maneira como as pessoas vivem, televisão é uma coisa muito diversa em termos de sentido. Eu perguntei em sala de aula anos atrás, assim, no primeiro período de graduação, se os meus alunos assistiam televisão. Tinham mais ou menos 50 alunos em sala. E eles falam que não
eu me senti muito velho quando eu fiz essa pergunta. Sabe assim, você estava lá, tinha 40 anos e pouco, assim, gente, vocês assistem televisão? Aliás, a pergunta nem foi essa. O que vocês veem de televisão? E os alunos me olharam com a cara assim, que é isso que você está falando? Eu fiquei tão sem graça, assim, o cabelo ficou branco na hora, que eu insisti um pouco. Mas assim, gente, vocês não veem novela? Não. Telejornal? Não. E série? Aí a turma inteira falou assim, não, série eu assisto. Mas por que a série não é televisão? E aí eu acho que entra o segundo aspecto. Assim. Se o significado de televisão não é uma coisa óbvia mais, o referente certamente é mais complexo. Porque quando eu falo televisão, a que eu me refiro? Eu me refiro a um produto específico, como série, novela, telejornal. Eu me refiro ao aparelho televisivo, assim, o televisor. Pensando, inclusive, que o televisor já mudou. Os televisores de hoje são microcomputadores, né? Tem aplicativos nos televisores de hoje. Da que eu falo? Então, eu falo de séries, falo de serviços de streaming. Houve um debate na Intercom, que eu assisti, e que eu guardo muito, assim, de uns alunos estavam iniciando a pesquisa no mestrado, chegando assim, não, Netflix como televisão, e houve um grande debate no GP falando sobre isso, mas naquele momento era estranho pensar Netflix como televisão. Hoje é algo muito acessível, mas eu acho que tem um ponto aí a ser pensado nos desafios sobre televisão, e que eu acho que termos como televisualidade, que a Suzana trabalhou, vem trabalhando, o Gustavo também, Marchione, que hoje dá nome ao GP, apontam, são esforços de tentar ampliar ou registrar ou alcançar essa diversidade do que hoje se designa por televisão, tanto do ponto de vista de significado, quanto do ponto de vista de referente. Aqui eu me refiro quando eu falo televisão. Menos do que um problema, eu entendo que isso é um ponto extremamente positivo. É um elemento de uma riqueza dos estudos de televisão. Porque aí cada pesquisador tem as suas respostas possíveis, cada pesquisador encontra os seus caminhos, mas para mim, eu digo, para as minhas pesquisas, para as minhas indagações, é importante perguntar para um certo universo específico de pessoas o que elas entendem por televisão. Da mesma forma que os meus alunos de 5 ou 7 anos atrás entendem como televisão alguma coisa muito próxima da TV aberta, eu tenho interlocutores, talvez meus alunos de hoje entendam por televisão algo muito mais fragmentado, muito mais impreciso, que às vezes uma pergunta sobre vocês assistem televisão, uma pergunta como essa, gere um certo incômodo. O que eu respondo? Né? Assim, isso eu acho um elemento importante, mas eu acho um desafio, porque eu acho que tem desafios conceituais, tem uma discussão em torno de mídia, uma discussão em torno de experiência, uma discussão em torno de linguagem, de dispositivo, que é extremamente potente para os estudos de televisão e televisualidade. Eu acho que não é nem de longe um problema, e eu acho que nem é de longe, eu não estou aqui descartando nenhuma resposta possível. Eu acho que todas as respostas são bem-vindas, porque são é um lugar de um bom problema. Esse eu acho que é um desafio importante, assim, que eu gostaria muito de enfrentar, especialmente, eu acho que só para encerrar esse ponto, assim, naquilo que a gente vê cada vez mais de contaminação de linguagem. É muito comum você ver youtubers de televisão, Fátima Bernardes aparecendo no YouTube, você tem uma composição de produtos, processos e linguagem bastante complexo. E aí, como eu tenho cada vez mais uma perspectiva historicizante, essa ideia de uma televisão cada vez mais diversa, cada vez mais fragmentada, abrigando experiências cada vez mais complexas, os cachorros voltaram, gente, coloca em xeque alguns aspectos teóricos, assim. Nos anos 2090, até nos anos 80, a gente vem tentando categorizar, estudos que vêm tentando categorizar a experiência televisiva, falando algo como paleo e neo-TV, pós-TV, a morte da TV. Isso é muito caro em alguns estudos. Assim, tem vários e vários trabalhos falando do fim da televisão.
ou se perguntando sobre o fim da televisão. Gente, os cachorros são no vizinho, tá? Só para esclarecer, e eu não tenho ingerência sobre eles. E o que eu acho interessante é que assim, todas as previsões, ao mesmo tempo, guardam grande potência, porque foram diagnósticos muito interessantes em certos momentos, mas, ao mesmo tempo, não deram conta da expansão televisiva. Então, me parece que hoje, isso é um ponto, assim, a gente vive uma televisão expandida, uma televisão cada vez mais aberta, cada vez mais fragmentada e que nos desafia conceitualmente. Eu acho que é esse ponto, assim. E aí coloca em perspectivas históricas, em relatividade histórica, estudos anteriores. Quando a gente pensa, por exemplo, a ideia do fim da televisão, a pergunta, eu acho que não é se a teoria, a perspectiva teórica estava certa ou errada. A questão não é essa, mas o que morria naquele momento? O que era apontado como o fim? O que estava no fim ali? E o que, de uma certa forma, se transformava e apontava para uma outra coisa? Isso eu acho potente, assim, porque, de uma certa forma, o que morria muitas vezes era uma certa imagem da televisão, a televisão associada à TV aberta. Às vezes era uma condição de telespectatorialidade. Há alguns trabalhos que sempre pensavam assim, não, no momento que você tem os estudos todos que falavam sobre o zapping, né, assim, no momento que você tem um telespectador que zapeia, a televisão se modifica, uma televisão morre. Mas onde é que está o ponto de mudança aí? Um certo lugar do telespectador, que eu acho que operam com linhas de força, linhas de transformação, que mostram a riqueza do fenômeno televisivo e televisual, mas que esbarram também numa certa terminologia que a gente tem. Né? Assim, eu gosto muito do termo televisual, de televisualidade, eu acho que ele tem uma enorme potência. Há defesas de outros termos, como televisionamento. As pessoas estão buscando, às vezes, o abrigo do audiovisual, ou tentando nomear, porque as nossas terminologias envelhecem um pouco à medida em que o próprio fenômeno vai se transformando e que o próprio fenômeno vai se deslocando e nos fazendo deslocar. Assim, a própria ideia de um espectador, ela já está um pouco velha, né? Assim, ela já não dá conta, muitas vezes você tem que usar o termo e justificá-lo e explicá-lo em certa medida. É preciso frequentemente nos nossos trabalhos reposicionar os termos que que são parte da nossa herança de pesquisa, que são parte da herança que conformam um certo campo de estudos, um certo universo de estudos televisivos. Isso implica, ou isso pede, eu não diria que uma invenção terminológica constante, porque à medida que o fenômeno se transforma, se eu começo a inventar termos toda hora, vira um horror, né? Ninguém vai conseguir entender nada. Vira uma conversa de alfabetos ou de linguagens estranhas. Mas esse gesto de tomar o termo e problematizá-lo, sabe assim, me parece bastante potente hoje nos estudos de televisão. Não basta pensar ou problematizar o que é a televisão, mas aquilo que a gente define, ou de uma certa, como uma espécie de arquitetura terminológica associada à televisão. Produto, processo, programa, fluxo. Esses termos são bastante interessantes, não como dados, não como algo resolvido, mas como caminhos para a gente abrir, pensar, refletir sobre essa diversidade de experiências televisivas. Um terceiro ponto que eu acho que eu gostaria muito, e que me é muito caro, e que minha fonte precisa de frustração, fonte constante de frustração. Eu acendo velas, gente, com todo respeito, por favor, assim, eu acendo muitas velas ao YouTube, como professor e como pesquisador. Porque se não fosse o YouTube, eu não conseguia acessar algumas coisas de 30, 40 anos atrás. Assim, se não fosse o YouTube, eu não conseguia ter acesso ao comercial do Marlboro dos anos 70, ou não conseguia ter acesso a certas cenas do Chacrinha. Tem alguma coisa do acervo da Tupi na Cinemateca Brasileira, que eu espero que se preserve, com coisas extremamente importantes, e é muito difícil resgatar uma memória da televisão. É muito difícil resgatar ou ter acesso
há um acervo de experiências muito diversas de televisão. E isso, mesmo quando eu falo de uma televisão mais abrangente, uma televisão nacional, né, as grandes cadeias, Globo, Tupi, Bandeirantes, Manchete, né, assim, mas isso se acentua muito mais quando eu vejo o tamanho, a diversidade da experiência televisiva no Brasil. Se eu quero ter acesso a uma programação, a um programa regional feito na TV de tal ou qual estado, esse acesso é muito difícil. Não há uma memória audiovisual televisiva no Brasil, e isso tem impactos muito ruins na pesquisa de televisão, eu tendo a achar. Porque quase sempre a gente costuma fazer pesquisa de televisão sem memória, sem história, né? E aí, às vezes, a gente cria marcos fundacionais muito perigosos, né? Assim, me parece, e aí, assim, a televisão sempre foi muito porosa. Tem a ver com rádio, tem a ver com circo, tem a ver com teatro, né? Ela sempre lidou muito bem, por aquilo, assim, no sentido amplo da ideia de televisão, com a diversidade de produtos e de processos, com jornalismo impresso, com jornalismo de rádio, agora com os diferentes produtos de internet. E acompanhar essas transformações, acompanhar essa diversidade de formas, de apropriações, de experiências, é decisivo para a gente entender o que está acontecendo hoje e para a gente não cair em armadilhas fáceis. Aí me parece que é um elemento efetivo de disputa, de controle de memória, de controle de saber. É um dos estudos que eu gosto muito, que eu admiro fortemente, é da Fernanda Maurício, da Silva, que estuda talk show, né? Assim, pensando inclusive o quanto que a ideia de talk show foi posta no Brasil pelo Jô Soares como uma marca específica, mas quanto o talk show apaga e desloca lugares como o Hebe Camargo. Assim, e outros programas de caráter mais popular que a marca talk show coloca num outro ponto, num outro lugar. Assim, tem certeza, sabe? Eu aprendi isso com a Fernanda. Assim, o talk show efetivamente começa com o Jô Soares, ou o Sofá da Hebe Camargo não é talk show desde sempre? Ou é um talk show de uma outra tradição, de um outro lugar, né, de uma outra dicção? Eu acho que no momento que a gente coloca, quando a gente vê a imagem, quando a gente capta o som, tem experiência do som, quando a gente se vê o movimento do ator na novela antiga dos anos 70, quando a gente vê a reportagem, quando a gente vê um programa de auditório, a gente consegue, inclusive, fazer flutuar certas certezas ou certas inaugurações que quase que um certo marketing televisivo nos apresenta. E é extremamente frustrante que o Brasil não tenha uma política de acervo audiovisual. É frustrante, eu acho, como pesquisador de televisão, eu acho um horror, assim. Claro que assim, a gente está lutando nesse momento para preservar o pouco que conquistou, sonhar com o Centro de Memória Audiovisual Brasileiro. Assim, estou correndo o risco de perder a Cinemateca, o pouco que tem, mas sonhar com um acervo de televisão, de acervo de televisualidade, de produtos audiovisuais no Brasil, parece meio delírio. Tomara que não seja, assim, tomara que seja assim, porque senão a gente fica realmente dependendo de acervos pessoais, de acervos particulares, de YouTube, de postagens de YouTube, e isso nos deixa, inclusive, um certo presentismo, numa certa visada, às vezes, muito pouco espessa das transformações históricas do fenômeno televisivo. E eu acho que esse é um ponto-chave para mim. Assim. Televisão é uma coisa que se transforma. Televisão é uma coisa que se modifica na experiência dos indivíduos, nas suas formas, nos seus processos. E atentar para essas mudanças me parece uma das coisas fundamentais quando a gente trabalha com televisão, né? O respeito a essas mudanças. E no GP da Intercom, uma das coisas que eu mais aprendo, inclusive, como alguma dessas mudanças, eu absolutamente sou completamente ignorante a elas. Assim, toda uma discussão tecnológica, do digital, do não digital, não sei, não consigo entender, mas é importante me informar, né? Assim, é importante saber, para que a gente, novamente, não caia em simplificações de um fenômeno complexo. Gustavo, eu não medi meu tempo, eu não sei se eu tenho mais tempo para falar ou se eu estou no tempo adequado. Como é que está?
Você está com 17 minutos agora, tem mais 3 minutos se quiser fazer um fechamento. Uai, quando pensa assim, eu estou pensando, falando muito na provocação que o Carlos fez ao chamar para esse livro, assim, na ideia dos desafios dos estudos de televisão. Se eu acho que tem um desafio posto pelo fenômeno na sua diversidade, que me faz ver, incluir o significado e o referente do termo televisão, se tem um desafio terminológico, assim, que termos que a gente usa para caracterizar o fenômeno televisivo. E se tem, a meu ver, e esse é o meu olhar, sobre um desafio em relação à perspectiva histórica, da gente não tomar a televisão como alguma coisa ou do passado ou de um novo constante, né? Preciso olhar a televisão nessa sua complexidade. O que eu acho extremamente potente, e eu estou pensando as minhas orientações, as minhas pesquisas, é o quanto que há de televisões, de televisualidades circulando de maneira muito porosa e muito forte. E isso me parece um elemento de bastante estimulante, na verdade, bastante poderoso. Eu acho que nenhum dos pontos que eu falei, tirando essa ausência de uma política de memória, são pontos ruins ou entristecedores. Mesmo a ausência de uma política de memória de acervo audiovisual me parece que é um lugar de luta. E isso acho que é o ponto que eu gostaria de encerrar. Assim. Quando a gente fala de televisão, tem interesses comerciais muito claros. Tem conglomerados financeiros, conglomerados de entretenimento muito poderosos. Quando a gente faz uma visada, por exemplo, da produção de televisão latino-americana, a gente vê a presença dos agentes Netflix, estúdios americanos, redes de TV, e o quanto há uma disputa econômica, de telespectatorialidade, de formas, de processos. E entender a televisão como lugar de disputa implica, necessariamente, que as nossas pesquisas se posicionam nelas. E é por isso que eu acho que pesquisar televisualidades é cada vez mais muito importante. Eu acho que é por aí que eu gostaria de parar, Gustavo. Ok, Bruno, muitíssimo obrigado. Sinta-se, eu não sei qual é o protocolo das lives, mas sinta-se aplaudido aqui por todos nós. E muito interessante porque a tua fala instiga a gente mesmo, dentro do espírito desse grupo, né, de pensar nessas muitas televisões, ao mesmo tempo a dimensão da memória, como ela afeta ali. Eu acho que é uma excelente deixa para a professora Suzana Kilp, para quem eu passo a palavra agora, possa fazer a sua exposição. Enquanto isso, quem quiser pode ir ali pelo chat fazendo seus comentários, tanto no Facebook quanto aqui no próprio Zoom. Suzana, ligue seu microfone. Liga o microfone, Suzana. Desligou de novo. Consegue nos ouvir, Suzana? O microfone do celular ou do computador pode estar no baixo volume. E mesmo com o microfone ligado, não vai ter retorno para a gente. Tá. Suzana tenta aumentar o volume do computador e também o microfone. Tu ainda tá com o microfone mutado ali do próprio Zoom. Bem no canto inferior esquerdo. No teste estava funcionando antes.
É. Tem fone, Suzana, não? Põe de novo. Vou pedir pro pessoal que está com o microfone aberto aí, só para Não. desligar. André, você tem que aprender, filho, a resolver. Pessoal que está na live assistindo aqui no Zoom com o microfone aberto, por favor, coloque no modo mudo. Eu vou fazer o seguinte, vou pedir para o Marchione fazer a tua fala agora. Enquanto isso, eu vou pedir para o pessoal do Intercom ligar ali para a Suzana para ajudar. Não, tá Pode ok. ser? Pode ser. Você me ouve? Sim, estou te ouvindo bem. Ok, então. Então, vamos lá. Bom, boa noite. Eu gostaria de agradecer ao Gustavo e ao Francisco pelo convite a participar dessa mesa com pesquisadores, porque eu tenho grande admiração e cuja produção é tão relevante no contexto dos estudos de televisão e televisualidade. Na minha fala, eu vou iniciar abordando algumas ações recentes desenvolvidas no âmbito do GP. Para isso, eu utilizo, inclusive, uma parte da apresentação do livro que organizamos, eu e Gustavo, e vou concluir apontando o que entendo como um fator-chave no avanço das pesquisas em televisualidades, a saber, a integração de nossas investigações com um entendimento mais sistematizado de software, ou, como eu prefiro pensar, com a aproximação da comunicação com aquela que parece constituir uma nova área irmã, que é a engenharia de software. Para essa parte final, eu vou mencionar um projeto de iniciação científica que eu orientei, em que o então aluno orientado, ele era do curso de análise de sistemas e trabalhava durante o projeto, e ainda trabalha em uma TV. Eu acho que o caso ajuda a ilustrar essa minha percepção de futuro, enfim. Eu considero relevante destacar inicialmente que a coordenação do grupo no período 2018 e 2019, que foi conduzida por mim e pelo Gustavo, apresentou em 2018, na reunião dos membros do GP em Joinville, a sugestão de publicação periódica de um livro. Na oportunidade, foi apresentado o procedimento geral para publicação, além de ser definido o tema do Call for Papers relativo ao volume 1 a ser lançado. Nós definimos naquela ocasião o tema Continuidades e Rupturas em Tempos de Múltiplas Plataformas. A materialização do volume avançou no encontro do GP de 2019 em Belém, quando foram iniciados os contatos com a editora Casper Libero. Eu aproveito, então, para agradecer a Casper Libero, em particular as pesquisadoras Ana Coiro e Simonetta Persichetti, pela parceria definida, que contou ainda com o apoio da diretoria científica da Intercom, a quem eu agradeço também na pessoa da pesquisadora e diretora científica Nair Prata, que abriu os trabalhos de hoje. Enfim. O volume 1 deve ser publicado eletronicamente pela editora Casper Libero em agosto de 2020. Nós vamos divulgar nas listas quando do efetivo lançamento. E o livro está organizado em 3 partes. Eu acho que isso ajuda até a organizar a minha fala aqui um pouco. Na primeira parte, procurando manter uma memória do grupo a partir do olhar dos seus ex-coordenadores, assim como das reconfigurações no contexto dos estudos de televisão e televisualidades no Brasil, em especial porque 2019 marcou os primeiros 10 anos do GP, os pesquisadores que tiveram mandato entre 2010 e 2017 foram convidados a enviar textos nos quais apresentassem sua percepção do contexto das pesquisas em televisão e televisualidades no Brasil. Entendemos que, em função da espécie de visão panorâmica que os coordenadores do GP acabam desenvolvendo, particularmente eu entendo, durante a coordenação, eles contribuem decisivamente para o estabelecimento de uma memória crítica do grupo, que merece ser formalizada e mantida. A segunda parte do volume contém artigos de pesquisadores em formação, em nível de mestrado e doutorado,
que participaram dos encontros de GP e tiveram os artigos escolhidos em votações realizadas pelos participantes presentes como os melhores apresentados em cada nível de formação em pesquisa. Nessa segunda parte, nós procuramos, ao convidarmos aqueles pesquisadores em participar do volume, destacar a relevância dos congressos anuais da Intercom na formação de investigadores da comunicação no Brasil. Eventualmente, também incentivar o cuidado no desenvolvimento dos artigos e apresentações nas futuras submissões ao GP. Finalmente, a terceira parte agrupa os artigos dos pesquisadores que encaminharam trabalhos em resposta ao Call for Papers e tiveram parecer de publicação favorável. Aqui, então, nesse volume, um registro dos artigos submetidos que procuram analisar especificamente as continuidades e rupturas nas televisualidades em tempos de múltiplas plataformas. O conjunto das três partes, eu entendo que contribui para traçar um panorama dos estudos de TV e televisualidades no Brasil, no momento quando o GP ingressa em sua segunda década de existência. E em função da quantidade de instituições e regiões de origem dos autores, é apresentada uma visão ampla e também, entendo, interessante das investigações sobre o tema no Brasil. Reitero, considerando tanto ex-coordenadores quanto pesquisadores e pesquisadores em formação. Ainda naquele encontro de Belém, foi proposta e acatada pelos participantes do GP a constituição de uma ação em rede para desenvolvimento de atividades de pesquisa. A ação, que foi intitulada Iniciativa Televisualidades de Ponta a Ponta, institui um coletivo de pesquisadores que estaria continuamente organizado a partir do GP para análises e reflexões acerca das televisualidades, inicialmente em território nacional, mas englobando inclusive a condução de projetos de pesquisa para investigar temas e ou eventos de interesse no contexto das televisualidades. O estabelecimento de tais projetos deve estar procurando abordar temas e ocorrências passíveis de monitoramento em âmbito nacional, por exemplo, investigando como as televisualidades são articuladas quando da realização de um evento esportivo ou político de interesse e cobertura nacional. A primeira ação da iniciativa foi intitulada como Projeto Olimpíadas 2020 e foi definida para monitorar a cobertura das emissoras de TV linear e abertas nos Jogos Olímpicos de Tóquio esse ano. Com o adiamento dos Jogos, o projeto, que contou com coletas de dados empíricos ainda em 2020, também foi adiado para 2021. Eu lamento que o status ainda inicial da constituição da iniciativa não tenha possibilitado realizar uma cobertura da Covid-19. Né? Eu espero que, para o futuro próximo, nós tenhamos capacidade de articulação que permita atuar, inclusive, em situações de crise, né? Nos organizarmos, inclusive, em situações de crise. Agora, a estrutura de organização do agora renomeado, né, Projeto Olimpíadas 2020/21, auxilia a entender as frentes básicas de investigação das pesquisas que costumam ser apresentadas nos encontros do GP. Para entender, eu menciono a seguir essa organização. A primeira frente é intitulada, na iniciativa Televisualidades de Ponta a Ponta. Nesse projeto, em particular, a primeira frente é intitulada Televisualidades em Experiência de TV. Ela é coordenada por mim e corresponde ao subprojeto no qual são monitorados conteúdos veiculados em experiência de TV pelas emissoras linear e abertas. Né? Como eu venho defendendo em minha produção recente, a experiência de TV, articulada à noção de experiência mais ampla que venho tentando desenvolver, constitui o fator de reconhecimento em caráter processual da TV enquanto TV. Então, além do aparato, do hardware, do aparelho de TV propriamente dito. Aqui estão acompanhados, então, programas jornalísticos e de entretenimento que são assistidos em fluxo em qualquer plataforma de distribuição. A segunda frente, Televisualidades em Dissecação, escavações sobre a memória das imagens, é coordenada por Gustavo, e é o subprojeto no qual são monitoradas as imagens televisivas visando dissecação. Atua-se aqui na perspectiva da identificação de camadas de memória, considerando diferentes temporalidades, devires e tendências. E busca-se, nessa frente, assinalar características técnicas e tecnoculturais, estéticas e de linguagens, montagens, narrativas, sonoridades,
entre outras, organizadas em coleções de imagens acessadas via banco de dados. A terceira frente, tecnologias e televisualidades, modalidades de entrega individualizado, é o subprojeto coordenado por Francisco, no qual são monitorados conteúdos veiculados pelas emissoras de TV linear aberta, né, em suas plataformas online e por empresas de streaming. Aqui interessam as entregas de conteúdo por quaisquer sistemas fora da entrega linear. Não são observadas as estratégias de engajamento da audiência e o uso de máquinas de aprendizagem, por exemplo, através de inteligência artificial, no conteúdo transmitido e ou na publicidade personalizada diretamente relacionada ao conteúdo transmitido. Mas por que isso é importante? Né? Por que essas três frentes são importantes? E por que foram criadas essas três com essas características de conteúdo e não outros? Né? Além dos interesses de pesquisa dos responsáveis por cada uma das frentes, né, como eu mencionei, eu entendo que as três frentes básicas de investigação do primeiro projeto da iniciativa Televisualidades de Ponta a Ponta constituem uma espécie de mapa das pesquisas que são tipicamente apresentadas nos encontros do GP. Mas não só isso. Complementarmente, eu arriscaria dizer que elas também estabelecem um indicador de para onde tendem a ser orientadas as investigações ao longo dos próximos anos de existência do grupo. Eu não quero, com isso, sugerir uma prática de futurologia aqui. Eu quero só comentar que eu imagino que as perspectivas de investigação que vêm sendo conduzidas, que poderiam ser generalizadas a partir da breve apresentação realizada de cada frente, associadas a modos de ver, análise das produções, integração com tecnologias e recursos da cultura digital, devem continuar por algum tempo, motivando os debates tanto no âmbito do GP, como no contexto da produção prática de televisualidades. E destaco que, associado a essa minha percepção, como eu inclusive procurei mencionar em um artigo recém-publicado, eu venho defendendo a necessidade de nos debruçarmos para formular o que constituiriam o que eu venho chamando de estudos de software televisuais. Trata-se de uma espécie de desdobramento dos estudos de produção que abarcaria, entre outros fatores, a relação entre ciclos de vida e desenvolvimento de software e produção de TV. Para justificar essa necessidade, inclusive considerando uma empiria, eu cito aqui, em caminho encerramento da minha fala, o caso do projeto de iniciação científica que eu mencionei, que orientei em 2018 e 2019. Ao selecionar um projeto de iniciação científica, e não um projeto de mestrado, doutorado, que oriento também no PPG em Comunicação e Linguagens da UTP, onde eu atuo, eu procuro destacar meu entendimento de que a percepção que eu menciono alcança, além das pesquisas de estrito senso, também a formação básica, e chega, inclusive, ao mercado da comunicação. No caso do projeto de iniciação científica, o que eu chamo de aspirante a aprendiz de jovem pesquisador, era um aluno do curso de análise de sistemas que atuava e ainda atua profissionalmente em um canal de TV de vendas de produto. Os programas são veiculados em formato vitrine de produtos e só esse contexto talvez já possibilite um entendimento do porquê eu defendo uma aproximação das investigações entre comunicação e software. Mas é possível desenvolver um pouco mais ainda. No projeto, o aluno iniciante em pesquisa desenvolveu análises e reflexões acerca dos requisitos básicos mínimos a atender e do processo de software a empregar visando o desenvolvimento de um app, né, de um aplicativo de segunda tela, a ser utilizado pela audiência do canal de TV. O artigo resultante da iniciação científica foi inicialmente apresentado pelo aluno no Intercom Júnior em 2019, lá em Belém do Pará, no grupo de comunicação multimídia, que então era coordenado pelo Francisco, o atual vice-coordenador do nosso GP. E em 2020, após revisões, considerando inclusive as contribuições recebidas lá no congresso da Intercom, o texto está em vias de ser publicado num periódico científico que aceita artigos de graduados. Complementarmente, eu fui informado na última semana que o app está em desenvolvimento, o app está em efetiva construção, considerando os requisitos propostos e utilizando o processo debatido durante a iniciação científica,
Ou seja, ele vai ser efetivamente disponibilizado para uso pela audiência do canal, com lançamento previsto para daqui a 6 meses, se não houver atraso do projeto. Talvez o mais importante, né? O aluno tem interesse em avançar com sua trajetória científica, né, inicialmente em paralelo às atividades na indústria de software e TV. Para mim, o caso parece tanto ilustrar o aspecto inclusivo e de formação dos congressos anuais Intercom, em vários níveis de pesquisa, como também destaca que integrações da comunicação com a engenharia são viáveis em termos práticos, desde pesquisas conduzidas em nível de iniciação científica, abordando investigações desenvolvidas no estrito senso, como era inclusive o caso no projeto que eu menciono. Ou seja, foi um projeto de iniciação científica, mas que usava como referência uma outra pesquisa conduzida no âmbito do estrito senso por mim. Eu reitero entender que o caso que eu uso para ilustrar minha fala possibilita inferir que pesquisas associadas às 3 frentes mencionadas, né, que abordam de forma generalizada modos de ver, análise das produções, integração com tecnologias e recursos da cultura digital, presentes inclusive no projeto de iniciação científica, tendem a continuar despertando interesse em vários níveis de investigação. Afinal, as televisualidades e as reconfigurações associadas ao contexto das televisualidades são um fato. Daí a minha afirmação de que não se trataria de mera futurologia indicar que aquelas 3 frentes marcam um momento da produção de televisualidades e que também tendem a continuar sendo objeto de análises e reflexões nas apresentações do GP. Finalmente, e termino, gostaria de acreditar que a aproximação entre academia e mercado, que se deu no projeto de iniciação científica, né, a partir da aproximação entre comunicação e engenharia de software, passará a alcançar as investigações que todos conduzimos em televisão e televisualidade. Algo que, particularmente, entendo, marcaria um salto qualitativo em nossas pesquisas. É isso. Obrigado. Agora sim, falando aqui. Obrigado pela tua fala e em relação também a atualizar um pouco do que vem ocorrendo no âmbito do nosso grupo, em termos de projetos coletivos e também de tendências de pesquisa. Já estão chegando algumas colocações, vamos ver se a Suzana consegue conversar conosco agora. Não. Enquanto eu vou pedir para... Já estou combinando aqui com a Nair para o pessoal do staff do Intercom entrar em contato ali com a Suzana para ver se a gente consegue ouvi-la ainda antes de fechar a live. A gente tem algumas perguntas chegando, eu vou endereçá-las aqui porque elas começaram em função da fala do Bruno. Então, eu vou ler as 2 primeiras aqui, Bruno. O Carlos Henrique Demarque gostaria de pedir um comentário do professor Bruno sobre as perspectivas dos estudos sobre a televisão aberta. Na atualidade, que aspectos da TV aberta podem ser estudados pensando em mecanismos de participação e de crítica do telespectador, entre aspas, diante da concentração do setor? E a Ana Beatriz Tuma, olá, também gostaria de direcionar minha pergunta ao professor Bruno, que mencionou talvez que o termo espectador não seja o mais adequado atualmente. No caso de pesquisas que se detenham sobre o YouTube, por exemplo, qual seria o melhor termo a ser utilizado para os internautas que assistem aos vídeos? Vou fazer esse primeiro bloco aí, Bruno. Vamos lá. Eu não sei se eu tenho respostas tão fáceis assim. Eu acho que tem um ponto. Eu acho muito importante pesquisas abrangentes sobre televisão. Mas eu entendo que, assim, estudar um fenômeno complexo como TV aberta, impossível a gente conseguir alcançar a multidimensionalidade do fenômeno. Então, implica escolher certas dimensões, né, as dimensões possíveis de acesso. E aí, no caso da TV aberta, pensando a pergunta do Carlos Henrique, a pergunta é que TV aberta? Porque há uma tendência, me parece, da gente colocar as coisas em grandes caixinhas, ou caixinhas, assim, porque, veja, me parece que uma coisa é uma TV aberta aos programas nacionais da Globo. Outra coisa é
o Fala Que Eu Te Escuto da Record. Outra coisa são propostas de TV aberta que estão funcionando não necessariamente no mesmo lugar. E para a gente pensar os mecanismos de participação, pensar até mesmo a própria ideia de TV aberta, eu acho que um primeiro ponto é pensar que TV aberta. Né? Assim, se a gente pensa na própria Globo, por exemplo, que é a nossa grande referência para televisão, há uma diferença assim, muito significativa entre TV aberta, ficcional, malhação, novelas, etc., e alguma coisa da ordem de um entretenimento, Fátima, Faustão, etc. Ou até, se vocês quiserem, uma coisa acho que o Carlos conhece bem, dos programas de culinária, dos reality shows que têm participação, etc. A gente está falando, então, menos de uma televisão, mas dentro de um guarda-chuva chamado TV aberta, diferentes modos de ser abrigados ali, e não necessariamente abrigados sem fricção. Eu lembro quando a Globo fez aquela contratação de grandes apresentadores, Luciano Huck, Ana Maria Braga, que eram todos de TVs mais populares, vários críticos, inclusive pesquisadores, falaram como que a Globo estava retrocedendo no seu modelo de televisão aberta. Ao mesmo tempo, um programa como Fátima Bernardes foi considerado em algum momento como um programa inovador em certo aspecto e um grande retrocesso em relação à TV Mulher dos anos 80. Então, peraí, que TV, quando eu acho que aí oferece um certo mapa de problemas. Carlos, você viu que eu não resolvi sua vida de jeito nenhum, né? Eu só espero ter complicado ela um pouco mais. Mas a questão da palavra telespectador, e aí falando um pouco com o Carlos e com a Ana Beatriz, diz para mim um pouco, assim, não faz muito sentido a gente ficar criando novos termos, às vezes, porque os termos talvez se esgotem muito rápido, mas talvez, como eu falei, trabalhar o termo, da mesma forma que é importante a gente pensar que TV aberta, qual TV aberta, TV aberta de quem, para quem, de que modo, né? Assim, é importante também pensar assim, a palavra telespectador dá conta de alguma coisa, mas não dá conta de uma série de outras. Em certa medida, alguns canais de YouTube, eles querem um telespectador, no sentido bem tradicional, alguém que está lá sentado, que assiste com periodicidade, etc, etc. Alguns canais de culinária, para lembrar do Carlos, olha, toda terça-feira, às 7 horas, tem o programa aqui, senta aqui e assiste. E aí, no caso dos canais, há um telespectador ali, no sentido mais tradicional, em outros não. E aí eu acho que é preciso, cada vez mais, fazer aquela separação que os estudos de estética e recepção nos ensinaram, ou a semiótica da recepção, nos ensinaram na década de 70, 60, 70. De que telespectador a gente está falando? Daquele que é projetado pelo produto, daquele que é efetivamente a pessoa, o carne e osso, né, o que está ali frequentando. Os estudos de recepção nos ajudaram muito nisso. E agora, nos tempos mais contemporâneos, a gente começa a perceber também que espectador ou telespectador, as plataformas, os dispositivos nos impõem, ou que nos projetam. Né? Assim, não há um telespectador. É por isso que eu acho que, novamente, eu acho que eu não estou respondendo direto, não estou dando respostas fáceis. Mas eu fico pensando um canal de culinária. Gente, por causa do Carlos, de alguns trabalhos dele, me vem programas de culinária que eu adoro, tá? Eu adoro programas de culinária. Pensa um programa, a Paola Carosella está com um canal no YouTube, Mohamed Indy, Rita Lobo, esses programas. Eles pedem algum telespectador, mas eles são também canais de YouTube, e o YouTube pede um tipo de telespectador, mas eles são também programas que estão flertando com alguma coisa muito próxima da TV aberta, que racionam outro tipo, um outro repertório. Então, os termos, de uma certa forma, eles explodem também na medida que o próprio fenômeno televisivo também se amplia. Aí, para tentar dar algum auxílio, assim, é exatamente isso, tomar a ideia de telespectador como um problema, não como algo dado.
e aí refletir sobre os limites, as implicações dos termos que a gente usa. Então, não acho que é para deixar de usar espectador ou telespectador, mas é apontar, inclusive, o quanto que o termo dá conta e o quanto que ele não dá. Que, inclusive, assume até um certo, me parece, um certo lugar humilde da gente como pesquisador. Há algumas coisas que a gente não vai conseguir responder, né? E é importante que a gente não responda num fenômeno em transformação. É mais por aí. Não sei se eu respondi, aliás, eu acho que eu não respondi as questões, mas eu espero ter ampliado as perguntas da Ana Beatriz e do Carlos. Marchione quer entrar no debate do espectador? Então, eu concordo com o Bruno uma coisa que eu tenho defendido é que pensar a audiência hoje me força a pensar em dois papéis funcionais, vamos chamar assim, né? Obrigatoriamente. Pensar a audiência hoje me leva ao espectador, ao clássico, mais um usuário. Eu, eu, e assim, aí é evidente que eu vou ter nuances na minha leitura, né? Eu vou ter nuances entre esses dois papéis funcionais, dependendo de uma série de fatores, mas que eles não são mutuamente exclusivos. É por isso que eu acho que é complexa a coisa. Se eu sou, por exemplo, um sujeito que estou assistindo um vídeo no YouTube, eu, particularmente, seria muito mais propenso a chamá-lo de usuário. Se eu, por acaso, estou sentado em frente à TV, assim, no Masterchef, daqui a pouco, às 10 da noite, né, 10h45 da noite, eu estou muito mais propenso a chamá-lo de um telespectador. Mas se eu estiver assistindo Masterchef às 10h45 da noite, com o celular na mão, em experiência de múltiplas telas, eu já não sei o que eu sou. Eu acho que eu sou as duas coisas. Né? Eu vou estar contribuindo no back channel, vou estar assistindo conteúdo, vou estar discutindo com pessoas que não estão na sala comigo. Então, dar um nome para isso, eu concordo com o Bruno. Eu não sei se a questão é dar um nome para isso, mas é tensionar, é complexificar isso. E eu concordo também com o comentário anterior que mais do que pensar na caixa, né, e colocar dentro da caixa, é tentar pegar as caixas do passado e ver como que elas foram remodeladas com o tempo. Né? Eu acho que por isso até a provocação de chamar de papel funcional, né? Eu estou aqui voltando aos anos 80, aqui, provavelmente, né? Para tentar não simplesmente achar, mais uma vez, que nós estamos inaugurando uma nova coisa, mas tentando entender que, até aproveitando o comentário que eu mesmo tinha feito, nessa nova área irmã, né? A rigor, me parece que software não é uma nova área irmã da comunicação. Talvez ela tenha se tornado, de fato, mais evidente nos últimos anos, exatamente por conta dessas reconfigurações nos modos de ver, que comprometem ou dificultam até o nomear desse novo sujeito, né? Que para fluir, né? Ou para interagir com o conteúdo televisual. Né? É isso. Suzana, queres tentar de novo? Suzana, eu te mandei o link pelo... Não estou te ouvindo. Te mandei o link pelo celular. Te mandei o link no celular para tu entrar pelo celular. Tá, mas eu não estou te ouvindo. Tem que desmutar o teu microfone do Zoom aí. Vou pedir pro pessoal do Intercom ali que está conduzindo a live aqui para dar um unmute ali no microfone da Suzana, porque eu não tenho esse superpoder. E fala agora. Não.
Tenta entrar pelo celular. Tá, não tá rolando. Eu passo então aqui para mais algumas colocações. O Alan Bezerra, como vocês veem, agora é para ambos aí, a relação do governo Bolsonaro com as emissoras de rádio e TV, cujos donos são líderes religiosos e apoiadores do presidente. Segundo o levantamento apresentado ontem pela agência pública, a SECOM teria sido gastos 31,3 milhões com Record, TV, Record News, Rádio Guaíba, Fundação Sara Nossa Terra, Rede Boas Novas, Fundação Evangélica Trindade, Nossa TV. Aqui embaixo, vamos dizer assim, uma relativa a essa, né? De alguma forma, né? Questionamento do Rafael Hoff, que se pesquisar é posicionar-se politicamente e se há uma lacuna legislativa na preservação e acesso à memória, ou mesmo relativa à democratização de acesso aos canais de radiodifusão, qual deve ser o papel dos professores pesquisadores da Intercom nessa pauta? Depois eu vou ler a do Rafael Fialho, que volta para a questão da TV expandida. Mas essas duas que eu acho que dizem mais respeito ao nosso cenário distópico atual, né? Quem gostaria de começar? Eu posso começar, então? Pode ser? Claro, Bruno, por favor. Bom, eu acho que, assim, há um elemento político na televisão. Eu acho que vou dar duas respostas possíveis, assim. O Brasil perdeu uma chance histórica, eu acho. Enquanto vários países da América Latina desenvolveram suas leis de meios, Argentina, Uruguai, que inclusive seriam o começo de alguma coisa, de uma política de audiovisual, de uma política de televisualidade, inclusive apontando para uma política de democratização de memória, o Brasil não conseguiu fazer isso. No Brasil não houve interesse político, efetivamente, ou talvez não houvesse condições políticas para as leis de meios. Mas, em parte, porque uma ação governamental, pública, estatal, que regule ou que direcione, pelo menos parte das ações das redes de TV ou dos agentes comerciais, é muito mal visto no Brasil. Há enormes existências de todos os lugares, inclusive com o interesse atual, por exemplo, de gigantes do entretenimento, de mudar um certo ordenamento jurídico da produção audiovisual no Brasil. Isso, ou seja, o que eu estou para apontar assim, há interesses políticos muito fortes nesse processo, que inclusive facilitam aquilo que aí estou falando audiovisual como um todo, facilitam esse panorama que o audiovisual, rádio, TV, cinema vem apresentando nos últimos anos. Um certo jogo de interesses, agentes políticos muito peculiares ocupando a cena e tentando condicionar essa cena. Eu acho que aí, me parece que no Brasil a gente não tem uma política pública de televisão ou de audiovisual, no sentido pleno. A gente tem ações privadas, interesses privados, comerciais muito fortes, e que atuam, inclusive, para brecar essas ações públicas, de interesse público, né, na dimensão mais forte de cultura nacional. Inclusive, já foi utilizada a associação com entretenimento e com negócio para impedir essas ações, inclusive na política de memória, né? É mais interessante para as empresas vender os produtos, ter um canal de memória, do que dar acesso público à memória. Então, você tem interesse, são esses agentes comerciais que são, me parece, que são diversos, não estou falando de uma empresa, eu acho que o exemplo que foi dado aqui são vários atores, assim, TV, canal de comunicação, é alvo de interesse de agentes os mais diversos, que tem feito, historicamente, esse lugar de resistência. Apostou-se muito, e isso eu aprendi no GP de televisão e vídeo, GT de televisão e televisão da Intercom, apostou-se muito na tecnologia digital. E ela esbarrou nesses interesses comerciais muito claros. Aquilo que a tecnologia digital poderia fornecer de democracia e de diversidade de acesso foi fortemente recusado. A TV digital no Brasil,
eu vou repetir uma frase que eu ouvi no GP, virou uma melhor qualidade de vídeo e som, sendo que ela pode ser potencialmente muito mais do que isso. Então, há interesses muito claros. Acho que a pesquisa em televisão, os agentes, Intercom, Compós, as associações, têm um papel muito forte no sentido de tentar reverter, ou pelo menos compensar, mas há um fato, é caro, é difícil, pede uma ação estatal, pede uma ação pública, de interesse público, para que esse panorama seja minimamente mudado ou compensado. Em parte, eu não estou querendo fazer meia-culpa da gente, assim, eu preciso pensar também que na própria pesquisa, na própria universidade brasileira, dizer que você pesquisa televisão ou visualidade hoje pode até ser muito simpático, porque as séries são muito legais e tal. Mas na década de 90 não era não, tá, gente? No início dos anos 2000 não era não. Mais de uma vez você falava assim, gente, eu quero estudar... Gente, muitas vezes eu fiz pesquisa de telejornalismo e alguns colegas me olhavam assim, como é que você cede a essa coisa de má qualidade, barerê, barará, assim. Então, é preciso entender que foi uma grande conquista. E aí, acho que a Suzana está aqui, o trabalho dela foi decisivo, do Carlos, vários de nós, e eu acho que minha participação foi até bem pequena, mas vários pesquisadores abriram frentes de trabalho. A gente não pode esquecer que um dos livros clássicos dos estudos de televisão chama Televisão Levada a Sério. Porque ela não era levada a sério. Então, a presença da televisão como lugar de pesquisa, da televisualidade como lugar de legítimo de investigação na universidade brasileira é algo bastante recente. Por isso que, assim, é um cenário um pouco pessimista na medida de limitações mesmo. Acho que a gente é muito pequeno e muito fraco diante dos agentes todos, mas eu acredito que com o crescimento das pesquisas, de mais gente se envolvendo, e inclusive a diversidade tecnológica, pode ser favorável para alguma mudança de rumo, para algum acesso. E aí me parece que sim, as instituições, as associações científicas têm um papel muito grande. Ok, Bruno, obrigado. Marchione, eu vou aproveitar que... enquanto isso, eu vou pedir para a Suzana... Acho que não deu ainda, né, Suzana? Não deu, tá. Que pena. Eu vou pedir aqui, Marchione, para tu comentar duas questões que chegaram. Uma do Rafael Fialho. Pensando na TV expandida, o que os professores pensam do consumo de telenovelas no formato de maratonas via streaming? Seria possível pensar nessa forma de recepção como um binge watching, como nas séries televisivas? Ele está escrevendo a respeito, queria a opinião de vocês. Vou emendar também com uma outra aqui que está vindo pelo Facebook, do Alisson Mendes. Quais perspectivas vocês observam para a utilização de ferramentas de realidade virtual e aumentada e suas aplicações narrativas em aproximação ao conceito de televisualidade? Aí, Marchione, tua vez de operar a bola de cristal aí. Oi, desculpe. É tua vez de operar a bola de cristal. Oi, cortou aqui da... Não, eu queria só complementar, ainda em relação ao comentário anterior do Bruno, né? Duas coisas, né? Primeiro, que eu acho que é algo assim seríssimo, né? A TV não era levada a sério não só no Brasil, né? No mundo todo. Né? A televisão era considerada um objeto menor, né? De investigação. E eu gostaria de destacar também que no passado recente, no Brasil, quando a gente teve a oportunidade lá de trabalhar com a televisão digital interativa e tudo mais, a rigor, não foi necessariamente os governos que bloquearam, né, ou limitaram as ações. Eu entendo que o esforço muito maior de não viabilizar estava associado às emissoras, né? Então, assim, o que eu quero dizer é que a necessidade que nós temos de termos agentes que fiscalizam, né, eventuais desvios e consigam punir, né, desvios, seja de uso de verbo ou não uso de verbo, enfim,
deveria alcançar também as emissoras. Eu acho que tem problemas em todos os níveis. Quanto a coisa do binge watching em relação à novela, eu acho que sim. Mas não é exatamente o que eu estudo, então é meio que um palpite mesmo, né? Mas assim, eu entendo que existe uma possibilidade de aproximação, sim, apesar de entender também que insisto, não estudo novelas, né? Não estudo teledramaturgia, então pode ser que eu esteja falando alguma coisa maluca aqui. Então. Mas o ponto onde eu acho que pode haver eventualmente um problema em praticar, em maratonar telenovelas, é na coisa o ritmo da novela, né? Eu defino que eu tenho um problema grave, porque eu sou uma pessoa que estuda TV e tenho problemas para conseguir assistir novela. Porque me incomoda a coisa do caráter folhetinesco, né? A história se arrasta, a história é recontada o tempo todo e tudo mais. Deve ser a mesma razão, eu defendo que né? A mesma razão pela qual eu não consigo ler alguns escritores românticos né? De teatro brasileiro, né? Por conta da obra se arrastar e tudo mais. Então, assim, eu não sei como é que funcionaria para quem assiste novela no cotidiano, tentar assistir em seguida os capítulos no formato de maratona, por conta dessa estrutura narrativa, que faz muito sentido se eu vejo um capítulo por dia, eu entendo, né? E podendo, inclusive, perder alguns capítulos e não perder o fio da meada. Né? Uma série, o ritmo na série é outro. Né? Talvez seja, para mim, se eu fosse arriscar um empecilho, né, para vir de uma telenovela, seria esse. E qual que era a outra, Gustavo? Desculpe. É sobre a questão da realidade virtual e aumentada. Então. Em relação às teleaudiovisualidades. Né? Aí acho que até o momento de fazermos uma propaganda do GP, né? Porque no encontro, por exemplo, o Francisco, agora nosso vice-rei, né? Trouxe um case interessantíssimo de uma que ele obteve participando de um congresso de tecnologias e tudo mais, inclusive de algumas projeções no ambiente da sala durante a veiculação de alguns programas e tudo mais. As pessoas dançavam com personagens dos programas na sala, se eu não me engano. Então, assim, o potencial acho que é imenso. O que eu me questiono só, eu me lembro, há alguns anos, acho que há 3 ou 4 anos, eu estava num congresso, se eu não me engano, no Ibercom, que aconteceu na USP, e no grupo que eu estava participando, apresentando meu trabalho, inclusive, um pesquisador que tinha trabalhado na TV FIFA durante a Copa do Mundo aqui no Brasil, ele tinha praticado um exercício de futurologia mencionando que as apostas dele estariam associadas a termos telas de TV absolutamente gigantes, ocupando uma parede inteira, e a transmissão dos jogos se daria numa câmera fixa no meio de campo, como acontecia nos anos 70. E aí a pergunta que fizeram foi, mas, poxa, como é que vai acontecer como é que vão se dar os closes, né? Ele olhou e falou assim, não, isso tudo leva a crer que vai se dar através do dispositivo móvel de cada um. Né? O artigo está, inclusive, nos anais desse Ibercom que aconteceu lá na ECA. Tá? Ibercom ou Confibercom, é um dos dois. E não vingou. Muito provavelmente por conta dos custos associados e da premissa de que eu teria que ter esses dispositivos disponíveis para as pessoas, né? Então, assim, ainda que eu entenda que no caso de
realidade aumentada, realidade virtual, o potencial seja grande, o que eu estou tentando dizer é que eu não sei se a gente não acaba esbarrando no mesmo problema associado aos custos para se ter esse tipo de dispositivo em casa, né? É isso. Bom, a Mas Suzana, o Alan está questionando se o tensionamento dele não foi devidamente endereçado sobre a questão dos gastos com as emissoras evangélicas, né, dos líderes religiosos. Eu daí volto a trazer esse ponto. A Suzana me intimou ali no chat para todo mundo, para eu pedir para eu falar das teleaudiovisualidades em relação à questão da realidade virtual. Vou dar só um pitaquinho aqui, porque meu papel aqui é como mediador, mas a Suzana desenvolve o conceito de teleaudiovisualidades no livro Imagem, Duração e Teleaudiovisualidades na Internet, onde ela trabalha sobre a questão da imagem televisiva, ou melhor, da teleaudiovisualidade, então como memória, como potência, que só se atualiza no dispositivo mobile. Mas para discutir realidade virtual ou realidade aumentada, acho que é bem interessante a gente pensar justamente na provocação que já foi colocada inicialmente pelo Bruno, em relação aos estudos de televisão serem não podem ser reduzidos a um determinado aparelho, a uma determinada circunstância, mas pensar, na verdade, nas características que vêm como um certo devir, né, e que comparecem nas diferentes atualizações desse televisivo, que muitas vezes vai se dar em ambientes não estritamente TV, como a nossa lembrança quer trazer a TV aberta, ou aquela pela qual a gente se criou na vida, digamos assim, né? E é nesse sentido que a visão que busca resgates históricos, arqueológicos, é bem interessante. Quem se interessa vai poder mergulhar em estudos sobre a tela, de autores como Erkki Rutamo e outros, que vão demonstrar como que os chamados pré-cinemas, ou enfim, esses nomes são sempre muito traiçoeiros, já ensaiavam formas de tentar realizar uma certa, do que chamamos hoje de realidade virtual, ou dessa ideia de uma presencialidade do conteúdo, por assim dizer. Então, acho que é bem interessante pensar que realidade virtual, realidade aumentada são produtos dessa ordem, são potencialmente interessantes para os estudos de teleaudiovisualidades, porque então há vestígios do televisivo que ali se atualizam de alguma forma, né? Acho que isso acho que passa por aí um pouco essa possibilidade do debate, né? E aí, Suzana, consegui emular um pouquinho aí das questões. Bruno, não sei se em relação a esses pontos que o Marchione comentou, da telenovela, ou mesmo ainda das questões lá dos investimentos públicos em emissoras religiosas, enfim, se tem algum outro que quer completar com alguma colocação. Uai, vou fazer assim, o Alan, assim, Alan, estou pensando em achar uma resposta elegante para te dar, né, assim, me parece que, como acho que o Carlos apontou bem, é preciso regular isso. Esse tipo de movimento que é feito, assim, na ausência de uma regulação pública e de uma discussão pública do que são os meios de comunicação no Brasil, vai ser sempre assim. Vai ser sempre, agora são as igrejas, antes foram bancos, assim, é um movimento aí sempre muito questionável e muito marcado por interesses privados. Eu acho que esse que é o ponto. E aí, inclusive, apaga a dimensão pública. No caso da TV aberta, de fato, serem concessões públicas com papéis muito bem definidos da Constituição brasileira que precisariam ser efetivamente alvo de uma regulamentação mais precisa, mais consistente, mais democrática. Agora, é importante pensar que são casos, há interesses muito específicos aí no controle e, assim, as coisas não estão do jeito que estão por falta de ação. Elas estão do jeito que são porque há quem queira que fique assim, né? Isso interessa a muita gente. Inclusive, a questão que você traz explicita isso. Há interesses
muito fortes nesse processo. Em relação ao binge watching, Rafael, vou dar uma experiência de telespectador. Assim, eu vejo muita série, eu consumo muito, eu sou meio heavy user de audiovisual. Agora, é tão claro, quando eu assisto uma série de TV aberta, eu posso assistir a série, eu posso maratonar aqui agora, eu posso ver Batwoman, da Gabriel, que, aliás, desculpem, eu acho muito ruim. Perdão, se alguém gosta, assim. Mas você vê claramente o corte do intervalo, você vê claramente o comercial ali. Ele está ali, assim, está marcado. Aí, quando a gente pensa as condições de maratonar novela, maratonar, eu faço sempre duas perguntas. Maratonar onde? Porque você lembra, as novelas na década de 90 eram vendidas em DVD, mas eram editadas. A gente vê na Netflix novelas turcas ou novelas mexicanas com 70, 80, 180 capítulos. Como o Carlos falou, assim, há uma dicção de TV aberta, de novela, que é muito didática, tem uma demora, tem as barrigas, etc. Agora, se ela é transportada para o canal Viva, de TV fechada, ela já é editada, alguma coisa é diminuída. Até porque ela vai para a tarde, ela pede uma outra coisa ali. Tem uma lentidão, mas há uma simplificação, uma redução do tempo da história. Se ela vai para a Netflix, ela vai para outro lugar. Então é preciso ver, acho que a primeira pergunta, maratonar onde? Primeira coisa, assim, maratonar novela na tela do computador, eu acho, olha, para mim é uma questão de geração. Na minha idade eu não dou conta, talvez alguém de 20 anos consiga. Mas, assim, é preciso pensar, maratonar onde, e é preciso pensar, e inclusive esse lugar do telespectador, que eu acho que a gente vem falando o tempo todo, de uma educação estética da maratona. Porque vários de nós aprendemos a maratonar muito tarde. Há uma geração de pessoas que maratonam, assim, ver televisão ou ver teleaudiovisualidades é um gesto de maratonar. Não há paciência para a serialidade, no sentido, aquilo que vem semana que vem, impossível. Se não for para maratonar, eu não quero. Então eu preciso pensar quem, onde e a textualidade que está ali. Que, como acho que o Carlos apontou bem, assim, a TV tradicional da Globo, de 130, às vezes 180 capítulos, ela não é para maratonar. Quando ela vai para o DVD, ela vira uma outra coisa. Quando ela vai para o YouTube, ela vai sendo adaptada e produzindo condições de maratonabilidade específicas. Assim, mais uma vez, uma pergunta, uma resposta que não responde nada. Né? Estou ficando especialista nisso. Tá? É isso que eu tinha para dizer. Não, responde sim, Bruno. Acho que são essas as provocações que a gente está buscando. Eu vou realizar aqui um último ciclo de questões. A primeira é do Lucas Ness. Boa noite. Voltando ao espectador e aos tensionamentos levantados, o termo guardaria ainda uma certa passividade, enquanto o usuário teria uma proposta mais ativa ou multitela? Se der tempo, teriam algo a comentar sobre plataformas como Netflix e a ideia de espectador? A outra questão que apareceu aqui, que é com ela que eu fecho aqui, é do Eliel. A TV aberta tem buscado se adaptar ao novo normal nesse período de pandemia, modificando formatos de programas e conteúdos. Algumas dessas adaptações que deram certo deverão continuar após esse período. Como vocês veem essa situação em que as TVs são praticamente obrigadas a experimentar algo novo? Acho que é uma boa pergunta para fechar, porque nos coloca nessa meta-experiência aqui das lives e tudo mais. Marchione, quer começar agora? Pode ser. Então, eu tenho uma bronca. Para mim, o telespectador nunca foi passivo, entendeu? Eu não sei. Até quando é uma questão geracional também, talvez isso. Porque quando eu vejo, por exemplo, os modos como... eu vou contar um... Alô, Marchione? E a gente tinha uma... E a gente
tinha uma TV na sala, né? Éramos eu, na época, um profissional atuante na indústria de software, e dois, na ocasião, mestrandos em história, que vivíamos nessa república. Então. E eu me lembro que um história da arte e o outro história do Brasil. Eu me lembro que era um evento para nós, às segundas-feiras, nós comprávamos cerveja, inclusive, né, para assistirmos Hebe. Porque era engraçadíssimo assistir Hebe. E eu me lembro que numa certa feita, a mãe de um desses mestrandos em história na ocasião, ela estava passando uma temporada lá na República e ela achou estranhíssimo, né? Quando ela era bem mais velha que nós e tal, né? Ela era mãe de um dos meninos que vivia lá. Eu lembro que quando ele falou assim, não, olha, tem Hebe, ela achou estranhíssimo e tal. Porque ela falou, nossa, mas vocês assistem Hebe? Ele falou, óbvio, né? Compramos cerveja e tal. Eu lembro quando o programa acabou, ela olhou e falou assim, vocês assistem Hebe de um jeito completamente diferente. Eu não quero dizer, e ela também, tenho certeza que não queria nem dizer que era melhor ou pior, mas era diferente. Porque, para mim, concordando lá com o Stuart Hall, no clássico Codificação e Decodificação ainda, tá? Nós pensamos enquanto audiência. Então, para mim, nós nunca fomos passivos, né? Nós gerávamos sentidos que podiam variar entre uma pessoa em função dos modos como assistíamos os conteúdos, mas passividade eu acho que não é exatamente o termo. Então, nesse sentido, eu entendo que o que acontece com o uso, quando eu sou também um usuário no contexto das visualidades, o que mudou essencialmente foi o alcance da minha leitura, né? Se antes eu acabava meio que limitado a conseguir comentar, por exemplo, o conteúdo ao qual eu assistia, no máximo nos limites da minha sala de visitas, agora eu consigo fazer esse tipo, eu consigo ter um alcance maior desses meus comentários. Mas na minha leitura, eu não era passivo antes e não sou passivo hoje, enquanto um telespectador. E a TV da pandemia? Bruno, quer comentar essa? Eu tô achando bastante interessante a maneira como a gente está se relacionando com a pandemia. Assim, primeiro, foi Eliel, né? Assim, eu acho que a televisão sempre se inova. A televisão não é uma coisa inerte ao longo do tempo. Mesmo quando a gente acha que ela está retrocedendo, de uma certa forma, ela está buscando inovar. Então, há um esforço de adaptabilidade do televisual que é constante. Eu acho que é preciso a gente pensar nisso, assim. E às vezes, assim, ela pode ser muito conservadora num programa de auditório e muito ousada num programa telejornalístico de longa duração, né? Então é preciso fragmentar isso um pouco e ver que assim, há um esforço aí de comunicabilidade que impõe à televisão uma necessidade de renovação. Mas no caso da pandemia, o que eu chamo interessante é que assim, a gente está com pelo menos dois grandes universos de relação com a pandemia, né? Aqueles que acham, ou aquelas que acham que assim, tudo vai voltar ao normal, então a ideia do novo normal, o acento está no normal, tudo volta ao que era como antes, e aquelas pessoas que estão achando que tudo será novo, nada jamais será como antes. A gente, assim, aí o novo normal, o acento está no novo. A gente não sabe o que vai, assim, a gente não sabe a extensão da pandemia, quanto tempo ficaremos nessa condição pandêmica. As previsões estão cada vez sendo contestadas, ano que vem, esse ano, setembro, outubro, junho, pico, quando vem. Mas me parece que a televisão está tendo obrigada a se adaptar, a teleaudiovisual, o tempo todo. Né? Assim, há uma adaptação muito forte hoje ao Instagram. Como ela já tentou se adaptar ao Facebook, só que o Facebook, no momento que ele perde aderência, ele se torna, como meus alunos dizem, rede social de gente velha, o Instagram. Daqui do ano que vem pode ser que seja uma nova rede social que vai estabelecer uma outra obrigação de dicção, uma outra obrigação de... Essa adaptabilidade que faz essa riqueza e a diversidade do fenômeno televisual contemporâneo, eu acho.
Legal, Bruno, obrigado. Bom, já estamos com 7h34 e quero iniciar, então, agradecendo muito ao Bruno Leal, da UFMG, ao Marchione, da UTP, Carlos Marchione, a Suzana, que participou, fez uma espécie de happening interfacial televisivo. Foi legal também. Certamente, eu acho que o próprio teor do debate e da participação de todos até me estimula a gente pensar em outros momentos desse tipo, né, que a gente possa promover pelo grupo, independente do andamento que a própria Intercom está dando para esses encontros, né? E aí a gente poder de novo ouvir também Suzana e também a própria Ana, né, que não pôde estar hoje também com a gente. Quero muito agradecer a vocês três e também agradecer da parte aqui do GP a quem nos assistiu pelo Facebook e aqui pelo Zoom. Estou vendo muitos alunos aqui do programa, mas também de várias regiões do Brasil que foram se anunciando aí, todas as instituições. Vamos nessa batalha aí, atravessar esse momento para algum outro lugar entre o novo e o normal. Talvez nem novo nem normal, talvez a gente possa pensar num outro espaço aí. E quero agradecer a Naira, para quem eu passo a palavra agora, a Intercom, pela oportunidade da gente ter essa conversa hoje. Obrigado. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Marchione. Obrigada, Bruno. Eu desliguei o meu vídeo aqui, mas acompanhei vocês o tempo todo. Quero agradecer também a professora Suzana. Infelizmente, ela não conseguiu participar por vídeo, mas esteve conosco aqui o tempo todo. E gostaria de mandar um abraço para a professora Ana Silvia Médula, que ela receba o nosso carinho, o nosso conforto. Então, hoje nós estivemos aqui com um grupo de pesquisa, estudos de televisão e televisualidades, fizemos a transmissão aqui pela sala do Zoom e também pelo Facebook. Essa foi a 13ª live da série que a Cátedra Intercom está promovendo. Então, quero agradecer muito ao grupo de pesquisa que se dispôs a organizar essa live, que foi muito interessante. Aprendi muito sobre televisão e a minha área de pesquisa é o rádio, mas os temas, eles têm uma correlação impressionante, muito interessante. E quero lembrar a todos que esse encontro vai estar disponível no perfil da Intercom no YouTube, já a partir da semana que vem, e aí professores, alunos podem usar à vontade esse material. E gostaria de convidar todos para a live da próxima quinta-feira. Vamos permanecer com o assunto televisão. Então, na próxima quinta-feira, quem vai oferecer a live é o grupo de pesquisa em telejornalismo. E o tema é a reinvenção do telejornalismo em tempos de pandemia. Então, todos estão convidados a participar. Para fazer a inscrição, basta você entrar na página da Intercom, lá no site da Intercom, e procurar os endereços, lá tem todas as informações. Ou então nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Então, muito obrigada a você que participou conosco. Continue participando, são 19 lives, até o dia 7 de julho, nós ainda temos muitos assuntos e muitas lives interessantes. Então, obrigada, Bruno, obrigada, Marchione, obrigada, Gustavo, obrigada, Suzana, obrigada a todos vocês que nos acompanharam, fizeram suas perguntas e participaram conosco. Foi muito interessante. Em nome da Intercom, em nome da Cátedra Intercom, eu agradeço a participação de todos vocês. Um grande abraço e até quinta-feira.